Bom dia! Bom, a atividade de revisão, né? Coisas que a gente já deu uma pincelada, mas vamos lá para a gente reforçar. Então, aqui a gente vai precisar olhar essa caixa que o Eduardo comprou. Ela tá cheia de dados. Cada dado tem 1 centímetro cúbico de volume. Então, a gente quer saber qual que é o volume da caixa para saber quantos dados o Eduardo comprou. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai verificar quanto que ela tem de comprimento, de largura e de altura, porque é assim que a gente faz os cálculos. Então, eu vou verificar que ela tem 1, 2, 3, 4 no comprimento. 1, 2, 3, 4 na largura. E 1, 2, 3, 4 na altura, certo? Então, quando eu já sei essas medidas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação, tá? Então, 4 vezes 4 vezes 4. E eu vou saber quanto que ela tem de volume e, portanto, aqui no caso, quantos dados foi que o Eduardo comprou. Na hora de fazer essa multiplicação, vocês fiquem atentos que primeiro multiplica 4 vezes 4. Achou o resultado? Então, depois que você achou o resultado, você multiplica por 4 de novo para ter o resultado final. Na sequência, a gente tem uma piscina e quer que a gente calcule o volume de água, né, que vai caber nessa piscina aqui. Lembrando que esse volume vai ser em metros cúbicos, tá? Então, na hora que você for dar a resposta, metros cúbicos. Então, o que você vai olhar? Comprimento, 6, né? Vezes largura, 4. Vezes 1, que ela tem de altura, né? Que as medidas estão aqui. Então, assim que você conseguir fazer essa multiplicação, você vai ter a resposta em metros cúbicos, ok? Então, o número que você achar, você vai colocar aqui junto com o símbolo dos metros cúbicos. Na sequência, nós temos um esquema de ruas em que nós temos ruas paralelas, né? Aqui também paralelas. Nós temos ruas que elas são perpendiculares e nós temos ruas que elas são concorrentes, tá? Então, concorrentes, como acontece aqui, ó, que vai cruzar com a rua, né? Só que não vai formar um ângulo de 90 graus. Perpendicular igual aqui, ó, Alagoas com Tocantins formam um ângulo de 90 graus. E Paraná com Tocantins, com Goiás são paralelas. Por quê? Porque elas caminham na mesma direção e não se encontram, tá? Então vamos lá. Então, primeiro, duas ruas que sejam perpendiculares, né? Então, que estejam se encontrem e formem um ângulo de 90 graus. Então, eu posso colocar aqui do lado aqui, eu posso colocar a rua Alagoas. Lembrando, tá, gente? Colocar a letra maiúscula, Alagoas com Tocantins, com Amazonas, por exemplo. Tocantins, faltou um N aqui, não é isso? Lembra de colocar a letra maiúscula? Na última atividade que a gente fez com o nome de rua, a maioria colocou tudo minúsculo. 3 ruas que são paralelas. Então, aqui, ó, Rua Maranhão é paralela com a Piauí e é paralela com a Paraíba. Então, só que aqui eram 2, eu pus 3. Ah, deixa 3 aí mesmo, tá? Então, agora aqui a gente vai colocar as 3 que são paralelas, tá? Eu posso colocar Maranhão. Tem outras, né? Você pode colocar outras. A Maranhão, que é paralela com a Piauí, que é paralela com a Paraíba, por exemplo. E eu quero o nome de 2 ruas que sejam concorrentes. Então, aqui, ó, a Rua Ceará, ela concorre com a Rua Maranhão aqui. Então, posso colocar ela. Prontinho. Na sequência, próxima página, 152, nós vamos fazer a leitura das frações. Vocês vão fazer a leitura e escrever em palavras aqui, né? De que forma quer que eu leia a fração. Então, aqui eu leio 1/2, tá? 1/2. Aqui eu vou ler o quê? 2/3. Aqui eu não vou fazer a escrita não, tá? Só vou ler com vocês. 3/4, 1/5, 4/6, 7/8, 6/9, 3/10, 8/100 e 1/1000.
Na 16, pediu para a gente representar por meio de 2 desenhos diferentes a fração 4/6. Isso aqui o que significa? Que você vai escolher 2 formas geométricas diferentes para fazer o seu desenho, tá? Você pode escolher, por exemplo, um retângulo e um quadrado, né? Um retângulo e um quadrado. E aí, você escolheu 2 desenhos diferentes, você vai fazer a divisão, tá? Então, por exemplo, vou dividir o retângulo aqui em 6 partes, de mesmo tamanho. O meu aqui eu não tenho como medir, tá? Mas na hora que você fizer o seu aí, você faz com a régua para ficar certinho, que o meu tá torto, tá errado aqui ainda. Ficou maior que o outro, mas você vai dividir em 6, que você vai dividir com essa parte de baixo aqui, né? E vai pintar 4. A mesma coisa aqui. Você escolheu um outro tipo de desenho, você faz a divisão em 6 partes. E depois que você fez a divisão em 6 partes, você vai pintar 4 partes. Isso você vai fazer nos dois, tá? Agora vamos lá, 2 bolos de chocolate precisam ser divididos igualmente entre André, Bianca e Camila. Aí tem a divisão aí, ó. André, Bianca e Camila, né? André, Bianca e Camila. Cada um pegou um pedaço de um dos bolos, certo? Aí vem na página 153 as atividades para a gente fazer a respeito disso aí. Então, a André ficou com 1/3 de cada bolo. Então, o que aconteceu? 1/3 do primeiro bolo, mais 1/3 do segundo bolo, André ficou com 2/3. Então, ao todo, ele ficou com 2/3 do bolo. Agora, qual que é a fração que representa as partes que cada uma das meninas recebeu? Cada uma das meninas recebeu igual ao André, não é isso? Cada uma delas recebeu o quê? Quando você fez a divisão lá, cada uma delas recebeu também 2 pedaços de bolos que haviam sido divididos em 3 pedaços. Então, cada uma recebeu 2/3, certo? Como você faria para dividir igualmente 3 bolos de morango entre Daniel, Elaine, Fábio e Gabriela? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que dividir os bolos na mesma quantidade de pedaços e do mesmo tamanho, não é? Então, eu vou dividir, primeiro eu vou pensar aqui, são quantas pessoas? 1, 2, 3, 4 pessoas. Então, eu vou fazer a divisão. O livro deu a circunferência aqui embaixo, né, que é esse círculo, para vocês fazerem a representação, a divisão aí e fazer os cálculos. Então, a gente vai dividir cada circunferência em 4 pedaços. Então, vou dividir primeiro ao meio. Usem régua, tá? Para que não fique torto. Vou dividir depois ao meio de novo, só que na horizontal, tá bom? Dividir de novo ao meio na horizontal, certinho? Então, fiz essa divisão. Aí agora vem as perguntas, ó. Em quantas partes cada bolo deve ser dividido? Em 4 partes, né? Se são 4 pessoas, vou dividir em 4 partes. Qual é a fração que representa a quantidade de bolo que cada pessoa vai receber? Cada pessoa vai receber o que do bolo? Então vamos lá, vamos voltar aqui e vamos colocar os nomes dos meninos, né? Para a gente poder ter noção. Então eu vou colocar aqui, os nomes são Daniel, Elaine, Fábio e Gabriela. Então eu vou colocar aqui um D de Daniel, mas não minúsculo, né? Um D de Daniel, um F de Fábio, um G de Gabriela e um E de Elaine, certo? Então aqui, ó, Daniel, o Fábio, a Gabriela e a Elaine. Quando eu vou para o outro bolo, a mesma coisa, né? Eu vou ter uma fatia para o Daniel, uma fatia para o Fábio, uma fatia para a Elaine e uma fatia para o Gabriel. É Gabriel, Gabriele, Gabriela. Aqui do mesmo jeito, um para o Daniel, um para o Fábio, um para a Elaine e uma fatia para a Gabriela. Então aqui, ó, em quantas partes que dividi o bolo? 4 partes. Cada bolo foi dividido em 4 partes. Agora aqui, qual que é a fração que representa a quantidade de bolo que cada pessoa vai receber? Então olha aqui, a Daniel recebeu uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Então quantos pedaços que ele recebeu? 3 pedaços, né? O bolo estava dividido em quantas partes? Em 4 partes. Então, cada um deles vai receber o quê? 3 pedaços de bolos que estavam divididos em 4 partes. Então, vai receber 3 quartos, né? Porque é assim que eu faço a leitura aqui. Então, cada um deles vai receber 3 quartos. Certinho?
Então, assim que tiver concluído, vocês me enviam, por favor.